Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui, Guilherme Carrapatoso, CEO da InovaCode, conversando aqui com o meu parceiraço, o Leonardo, da Minas RFID. Hoje somos já sócios aí nesse processo, uma longa estrada juntos. Acho que uma hora a gente faz um vídeo falando sobre como a gente se conheceu. Eu acho que é bem bacana o projeto que a É, gente legal. começou juntos ali e tal. Mas vamos procurar focar hoje num case que a gente quer apresentar para vocês aí. É um case bem interessante e aí a gente vai discursar mais sobre ele. Então, o primeiro passo é a gente apresentar o case. Então, Léo, você quer falar o que é o cliente? A gente não, acho que não falar nomes aqui não tem necessidade, né? Quer mais falar como é que é a operação do cliente, o que ele faz, que é um outsourcing, o tipo de material que ele trabalha. Tá, beleza. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu sou da Minas RFID. Como o Gui mesmo aí já disse, a gente tem uma parceria aí de longa data aí dessa parceria e dessa amizade. Mas falando do nosso case em específico aqui, essa empresa, eles têm um outsourcing de impressoras, tá? Onde eles fazem a manutenção desse equipamento em loco, no cliente, tá? Então, qual que foi o grande gargalo lá? Por que que surgiu o RFID lá? Nós tivemos um problema, na época eu era funcionário dessa empresa, eu trabalhava lá na área de projetos, e surgiu uma demanda que o RP simplesmente deu problema. Nós ficamos uma semana sem RP, nós ficamos uma semana sem emitir nota fiscal. E foi aí que já tinha até um tempo que eu estava sem falar com o Gui. Eu liguei para ele e falou: Gui, manda para mim um rolo de tag, um leitor e uma impressora que nós vamos fazer um projeto aqui. E ele, uai, Léo, como assim? Eu falei: manda para mim que a gente vai desenvolver o projeto aqui para resolver essa questão do estoque. E foi aí, depois dessa primeira conversa, nós tivemos aí vários brainstorms, várias horas e horas de conversa, até a gente conseguir chegar num consenso de como nós iríamos atuar no processo do cliente. Então, nós vimos que, em termos de identificação, nós vimos que precisava de realmente cada item com uma identificação única, mas naquele primeiro momento nós não precisávamos de um código GS1. Então, nós utilizamos o mesmo código SKU do cliente para poder gerar a tag. Então, foi aí que nós começamos a gerar esse processo de inventário, onde começamos a desenvolver a parte de inventário contagem, que não foi só efetivamente agora item a item como se era feito com patrimônio. Então, nós temos agora um grupo de tags que são do mesmo produto. Tá? Então, eu tenho dentro Peraí, do Léo, corpo peraí. de Vamos, tag. vamos, vamos por partes. Você avançou um monte aí já. Ah, Só vamos para lá, foi a mal. galera entender. Então, assim, ó, a primeira coisa é, é que o cliente ele tinha ali uma dor, né? Então, assim, por que o cliente nos procurou? No caso, o cliente era, na época, era você mesmo, ou seja, você fazia parte do cliente, né? Sim. Então você identificou uma oportunidade de uso dessa solução dentro da sua estrutura lá por conta de um problema. Então, na verdade, assim, a oportunidade foi gerada por conta de uma falha do sistema existente na época, né? Correto, isso aí. Então, assim, você teve ali, você precisava emitir, os produtos precisavam sair, mas o seu sistema atual, o seu RP deu uma falha, seja uma falha elétrica, enfim, não importa qual seja. Você precisava tirar itens do estoque, mas aí o stakeholder lá, o investidor, ele falava assim, tá, mas espera aí, se sair itens do meu estoque, como é que eu controlo o que está saindo? Né? Eu vou ficar às cegas no meu processo. Então, é justamente aí que veio a ideia do RFID, né? E o engraçado é que a ideia ela chegou não por uma via que todo mundo acha que tá mais acostumado, que é a via de, não, eu vou trazer o RFID para melhorar o meu processo, para aprimorar a velocidade de inventário, para melhorar a minha acuracidade de estoque, não ter perdas, evitar furtos. Não, olha que interessante, né? A oportunidade apareceu por conta de uma necessidade é,
que surgiu ali de uma falha de um sistema e a necessidade de você controlar esse estoque caso tivesse um problema. Então, e aí o Leonardo na época, lógico que isso poderia ser feito sem RFID, né? Mas aí o Leonardo na época identificou que já uma oportunidade aliando, né, a questão do avanço tecnológico na empresa para resolver um problema e já tentar levar a empresa para um outro nível, né? Já tentar avançar em outros sentidos. E na época, né, Léo, você como funcionário ali da empresa, por que que você falou assim, pô, não, é legal isso aqui? Normalmente o pessoal fala assim, né? A gente tem dois tipos de público, né? O pessoal que realmente está dentro da empresa e eu vejo assim, vai levar o RFID para poder... É uma questão de levar um benefício para a empresa. Então você vai se autopromover lá dentro, né? Ou o parceiro, que no caso está aqui nos assistindo, para poder entender como é que foi todo esse processo e poder multiplicar esse processo. Mas no caso, como você estava lá interno, você chegou a ter esse sentimento assim de, não, pô, vou aproveitar e trazer uma tecnologia nova, porque eu vou poder me promover aqui dentro e tal. Sim, não, com certeza. Eu acho que foi visto essa oportunidade até para trazer profissionalmente para mim na época, vamos dizer assim, um avanço, entendeu? Dentro da própria empresa, que efetivamente acabou ocorrendo, né? Uhum. Justamente por conta disso também. Então, assim, eu lembro que nós tivemos um resultado muito interessante já na primeira POC que nós fizemos. Sim. Foi muito legal. Então, a partir daí que surgiram N outras demandas e que nós fomos aprimorando esse projeto e vem estendendo-se até hoje, né? Então, Sim. assim, melhorias constantes desde então. E nós estamos entrando aí o quê? No terceiro, quarto ano já, né? Sim, sim. Esse Mas, projeto, e é um projeto que está aí sempre em expansão. tá. Mas e aí, voltando um pouquinho ali, o start do planejamento. Foi muito legal que você falou assim, eu liguei pro Gui lá, falei, você ainda trabalha com esses negócios aí de chip, de RFID e tal? Manda umas antenas e uns chip aí pra mim. Eu achei legal isso aí, porque a verdade é o que a gente... Isso foi o que, Léo? Há uns... 4 anos atrás. Pô, até mais, É, né, cara? Não. ai, top demais. Mas vamos lá, então. Aí, que a gente tava falando... Deixa eu voltar aqui. Sim. Aí você chegou pra nós, isso foi há uns 4, 5 anos atrás, né? Uhum. E aí você chegou pra nós, acho que como até hoje, a maioria dos parceiros chega pra nós. Pô, eu... E na época você, é legal falar, né? Na época você trabalhava na parte de TI da empresa, né? E é a parte de projetos. É. E aí normalmente esses caras de TI, os caras adoram... Adora chegar e falar, não, isso aí eu resolvo. Manda as antenas aqui, manda os chips aí, que o resto eu desenrolo. Bem por aí. Né? Então, assim, hoje a gente ainda se depara com isso, quando alguém liga aqui pra nós e faz exatamente esse mesmo processo. Não, manda as etiquetas. Tá, mas qual etiqueta? Qual que é o seu projeto? Não, eu já tenho tudo aqui, eu só preciso do SDK, me manda o SDK aí que eu faço a integração aqui e tal. Então é importante esse nosso feedback, até para entender que do processo que você entrou em contato comigo, até a gente conseguir efetivamente estruturar toda a solução, conseguir mostrar a efetividade do negócio para o cliente, para que ele conseguisse, para que ele pudesse ter ali a vontade, né, de investir efetivamente. Cara, eu acho que assim, o processo de venda foi rápido, porque a gente conseguiu rapidamente fazer a POC, que nem você falou, e mostrar funcionando. Sim. Mas, na verdade, a gente fez um showcase ali, né? A gente, obviamente, mostrou as coisas boas, deixou todos os outros processos administrativos, que na época nem você também estava muito ciente, né? Hoje, muitos projetos juntos aí e tal, mas na época, na verdade, deixei isso um pouco de lado, pra gente poder fazer o show e mostrar, olha,
é isso aqui que você vai ter de resultado. Então a gente pegou ali um grupo de itens, colocou ali algumas tags, e aí tudo isso a gente prepara em background, né? Então preparou ali já um banco de dados com as tags e fez um show ali para eles. Pegou o leitor e mostrou, ó, tá vendo aqui? Eu consigo ler todas as etiquetas de forma rápida. Agora até isso virar na prática e a gente conseguir tratar todos os ICs do processo ali interno da empresa, fazer a integração com o ERP, eu acho que é até hoje, né, Léo? Assim, uns Até 3 anos hoje. de trabalho, né? Até hoje. Nesse meio tempo ainda houve troca de sistema de gestão na empresa. Então nós saímos de um RP, passamos para outro RP, onde nós fizemos um middleware totalmente novo para esse RP. Então, assim, foi um processo aí, vem sendo um processo, um case bem interessante para nós, que surgem coisas novas praticamente todos os dias. São Exato, desafios novos que acontecem nesse projeto. exato. E aí é interessante porque aí entra um pouco a questão financeira, né? De que assim, esse cliente, a gente conseguiu mostrar para o cliente que existia a necessidade de um valor mensal, né? Então, por mais que haja uma integração direta via API com o ERP do cliente, existe a necessidade, ele tem um custo de mensalidade que a gente cobra justamente porque esse processo é um processo recorrente, né? De aprimoramento e de chegar e assim, a gente faseia o processo todo, né? O projeto todo. Então a primeira fase ali, você acha que demorou o quê, Léo? Foi uns 8 meses? Foi de 8 a 10 meses até entregar a solução. Me Foi isso mesmo. explica para nós aí como que foi essa primeira fase, assim. Então, a gente fez a POC, aí teve ali um período de negociação, mas eu lembro que no período de negociação a gente já estava trabalhando em paralelo para atender as demandas, né? Sim, exato. Então, assim, conta pro pessoal aí como é que é o projeto todo lá. Então, assim, desde a parte de impressão da tag, como que imprime, aonde ela é colada, por que que é colada ali, as gavetas que tem lá no cliente, como é que é isso? Tá, vamos lá. Como que funciona o processo de impressão? Como nós temos a integração com o RP deles, então toda nota fiscal que chega, ela já faz a emissão das notas de acordo, das tags de acordo com a nota fiscal. Tá? Então chegou a nota fiscal, eu digito o número da nota no middleware, ele já está integrado com o RP, eu vou lá e gero essas tags. Então a gente teve que fazer um sistema de integração da impressora com o RP deles, né? Com o RP, Porque isso, o isso. RP deles não imprimia direto na impressora RFID, não fazia o que a gente Não, chama de encoding, que isso, é o quê? Pegar o que a gente tem ali no RP e transformar isso num código do RG do produto que vai na tag RFID. exato. Explica um É isso pouco aí. melhor isso aí, por que que não deu pra gente fazer direto do RP na tag? Porque tinha uma questão de código ali que não era compatível. Exatamente. A questão vamos dizer assim, do ID que era utilizado pelo sistema não comportava sendo o ID que eles utilizavam letra, né, em formato ASCII. normal, né? Então, em formato ASCII. Aí nós tivemos que converter essas letras para hexa, em cima dessas letras a gente conseguir fazer a identificação dos produtos. Foi aí que eu desenvolvi esse middleware na época, inclusive ele roda lá até hoje para fazer essa impressão de tags onde eu vou no banco, capturo essas informações, transformo elas em hexa e crio essas tags para eles. Tá? Então, tem esse processo aí de importação, vamos dizer assim, de produtos. Então eu sei que, olha, o equipamento X eu tenho 6 peças. Então, eu vou pegar, decodificar esse SKU desse cliente e transformar em seis RGs, né? Em 6 identificações para esse produto. Ele deixou de ser o produto XPTO e passou a ser o produto XPTO 1, 2, 3, e, enfim, a Então, quantidade de itens. aí é importante a gente frisar isso daí, né? Os ERPs do mercado, aí o padrão do mercado, é os ERPs trabalharem com SKU.
né? E quando a gente fala de SKU, a gente fala de código de produto. Então você tem um código de produto e o padrão do mercado, seguindo a GS1 lá, é o EAN13. Então você tem um código de produto para uma família, um código para aquele tipo de produto, né? Então, por exemplo, uma garrafinha, o meu suco de uva aqui, ele tem um código e todos os sucos de uvas iguais a esse vão ter o mesmo código, né? Então o RP lá ele tratava dessa forma, né? Então Correto. quando você dá entrada numa quantidade, você fala assim, eu tô entrando 100 peças desse SKU aqui. E aí na radiofrequência é o primeiro desafio que a gente encontra. Porque na radiofrequência a gente cria um RG para cada produto individualizado, né? O RG, a gente chama de RG justamente para a gente já fazer essa referência com o nosso RG, né? Ou seja, não existe dois RGs iguais. Então, eu crio uma identidade única para aquele produto. Então, foi a primeira coisa que esse middleware já faz, né? Ele pega uma família, um código de produto, que é o EAN13, e ele divide esse código de produto, ele individualiza esse código de produto pela quantidade. Então, na hora que a pessoa que chega no RP lá, 100 itens do SKU número 1, vai ter o item 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Então, esse middleware que a gente desenvolveu justamente faz esse processo de individualização e aí conecta-se com a impressora e a impressora consegue fazer o encoding, ou seja, tem uma impressora que já tem um módulo RFID embutido e na hora que ela vai imprimir, ela já grava esse código padrão de 24 caracteres em hexadecimal, que é 96 bits, que é o padrão global do EPC aí que a gente utiliza, na tag. É isso, certo? E bom, É isso. enfim, fizemos esse processo, foi o primeiro processo aí para iniciar. Então, com esse processo, a gente conseguiu iniciar a fase de etiquetar os itens, né? E aí, como é que foi esse processo de virada, vamos dizer assim? Como é que foi esse processo de decisão? Quando que vai virar? Se vai etiquetar tudo? Ou se vamos começar etiquetando de hoje para frente? Como é que foi essa discussão lá? Esse é um processo muito interessante, é uma particularidade desse cliente, porque nós discutimos isso muito. Como assim, qual que vai ser a faixa de valores de suprimentos que eu vou colocar a tag RFID? Ah, vai ser acima de R$ 5, vai ser acima de R$ 10? Enfim, nós tivemos N discussões em relação a isso. Então, o que nós percebemos? Que eu tenho uma molinha que vai numa impressora, e essa molinha custa para mim centavos, às vezes até menos do que a tag. Só que o custo de eu não saber que eu tenho essa molinha em estoque, tá? Caso a impressora do meu cliente lá quebre, eu tenho um SLA com ele. Então, esse SLA eu pago uma multa se eu não atender. Então, nós chegamos numa conclusão de que vamos etiquetar tudo, porque eu preciso saber que eu tenho esse meu produto em estoque. Ele não pode faltar porque ele é crítico, por ser uma molinha, que seja um parafusinho. Tá? Então, assim, nós chegamos à conclusão de que eu preciso etiquetar tudo por isso. Porque o custo de eu não saber que eu tenho esse produto, para mim, é muito mais alto do que o produto. Exato. Então, nós conseguimos embutir o custo do RFID no processo. Isso aqui foi muito interessante, porque nós não estamos contando o custo da etiqueta, a gente está contando o custo do projeto, o custo do processo lá na frente. Tá? Então, nós conseguimos muito claramente nesse cliente pegar o processo, pegar a tecnologia e fazer os dois se unirem, de uma forma assim que tá? Então, esse eu acho que é um dos principais diferenciais que a gente tem em relação a esse projeto. Tanto que eu falo muito sobre isso nos clientes que a gente vai. Então, o custo vai de acordo com a necessidade. Então, nesse caso, nós vimos que eu precisava de uma tag RFID, mesmo que ela seja mais cara num produto,
mas que a informação de eu ter ou não esse produto, para mim, vale muito mais do que uma tag em si. Ô, Léo, gerou uma dúvida aqui em mim agora, mas assim, por que que era tão difícil e por que que o cliente enxergou isso tão rapidamente nesse caso? Porque assim, ficou claro, né, que a conta, que eu chamo de conta de padaria aí, não funciona muito bem, que é aquele negócio, né? Você falou assim, como é que eu vou colocar uma tag de 30, 35, enfim, 40 centavos aí, uma tag RFID, num item que custa menos do que isso, né? Pô, não faz sentido, né? Coisa, né? Não tem lógica. Sim. Que não é uma lógica direta dessa conta de padaria, né? É a lógica do quanto esse item que custa centavos impacta em todo o meu processo, e como você já explicou aí. Mas ficou a dúvida aqui o seguinte, tá, tudo bem, isso fica fácil da gente mostrar para o cliente, mas por que ele não conseguia controlar o estoque dele sem RFID? Justamente pelo tamanho das peças. Foi justamente por isso, porque eu tenho box, vamos dizer assim, eu tenho alguns boxes, depois eu vou até tirar umas fotos, a gente pode até mostrar para o pessoal como que funciona a armazenagem lá, mas eu tenho um box que dentro de um box eu tenho 200, 300 peças de impressora. Então, manualmente, imagina se eu tenho que procurar box por box aonde que está cada peça que eu preciso. Entendi. Entendeu? Então, foi aí que nós conseguimos ter um segundo ganho com o RFID, que foi o quê? A localização dos itens dentro do box. Então, eu seleciono qual o grupo de itens que eu tenho e vou procurar esses itens dentro daquele box. Então, eu sei que ele está ali especificamente. Então, eu tenho o meu processo de WMS e eu tenho o meu processo de localização com RFID. Aí, esse foi o segundo ganho que nós tivemos nesse projeto. WMS, só para quem não sabe, né, é um sistema de gestão de posição de centro de distribuição, né? Então ele setoriza ali a minha distribuição para eu colocar endereços em cada pontinho de armazenagem que eu tenho. E aí o WMS é uma sigla, Warehouse Management System, que faz essa administração aí. Legal. E aí, bom, então a ideia, como é que foi, continuando a parte das tags lá, em que momento que se definiu, beleza, definiu que ia colocar em tudo. Mas e aí, vai colocar em tudo de hoje pra frente ou vamos colocar em tudo de uma vez? Não, nós colocamos em tudo de uma vez. Como que funciona o processo de implantação hoje, que a gente já vem fazendo de alguns clientes aí com sucesso? O que nós fizemos? Nós fizemos um inventário anteriormente, tá? Corrigimos todas as divergências que tinha no ERP. Então, corrigir o saldo de estoque, tudo. O que nós fizemos? Com base nesse saldo em estoque, nós geramos todas as tags RFID. Na época foi em torno de 25 mil, se eu não me engano, a quantidade de itens. Tá. Com isso, o que nós fizemos? Nós fizemos uma auditoria em cima da contagem de estoque. Porque não podia sobrar e não podia faltar etiqueta. Porque se tiver, eu estava com o meu saldo físico, com o meu RP. Então, se tivesse sobrando ou faltando etiqueta, é porque a contagem manual foi feita errada. Tá? Então, ali, nós auditamos o cliente. No processo de implantação da RFID, nós também fazemos essa auditoria. Exato. Então, que é uma premissa, que é todos os itens estarem etiquetados. Porque nós não podemos correr o risco de ter um item físico sem tag RFID dentro do meu estoque. Perfeito. Aí já vai ficar. Então, essa é uma premissa de todo o projeto de implantação de RFID. Então, nós fizemos vamos dizer, essa auditoria, encontramos casos de sobrar etiqueta, de faltar etiqueta. Então, nós corrigimos todos esses processos e, no final, nós fizemos um inventário geral com RFID, validando o saldo em estoque. E quantos dias e quantas pessoas para fazer isso? Olha, nós demoramos aí em torno de 4 a 5 dias fazendo essa etiquetação e, na época, se eu não me engano, acho que eram 6 pessoas fazendo isso. Era todo o time de almoxarifado. Foi um feriado, né, para poder não parar a operação, né? Isso, exatamente. Foi um feriado prolongado que nós fizemos essa operação. Se eu não me engano, foi de quinta a domingo. Foi alguma coisa assim. Foi um feriado prolongado que nós fizemos esse processo todo nesse feriado. Foi isso mesmo.
E aí uma impressora deu conta de fazer 25 mil itens, né? Sim, sim, impressora sem problema. Nós usamos uma impressora industrial que atende super bem. Tranquilo. Legal. Bom, ótimo. Aí, bom, etiquetou tudo. E aí chegou no dia seguinte, depois do feriado, o que que mudou no processo? Aí todo produto que chegava a partir daí importava-se pelo Midori e gerava as tags. Então tem o processo de etiquetação, né? Então ali todo produto que chega gera uma tag RFID. Antes de ele ir para o almoxarifado, ele é etiquetado. E a partir do momento que ele é etiquetado, na própria etiqueta, inclusive, nós colocamos o endereçamento dele. Tá? Então o cliente tem ali na etiqueta qual é o endereçamento desse produto. Então ele já pega o produto e já leva para a prateleira, onde que ele está endereçado para o estoque dele. Tá. E o cliente já etiquetava produto a produto antes do RFID ou não? Ele já fazia esse processo de identificação, sim. Então isso facilita muito a venda, né? Facilita muito. Porque na verdade Facilita ali o processo dele nesse aspecto não vai mudar muito, não vai precisar acrescentar pessoa, só vai trocar, em vez de colocar uma etiqueta normal, uma etiqueta de inteligente. Exatamente. E o mais engraçado no caso deles é que a etiqueta que eles tinham anteriormente não tinha nenhum código de barras, por exemplo. Hum, Era só identificação, era só escrito, né? Não entendi. tinha identificação. Dificultava mais ainda o processo, então. Demais, entendeu? Demais. Então, assim, foi outro ganho também essa elaboração aí com a tag. E, Aí nós e- colocamos, inclusive, né, o código de barras também, para servir como uma possível contingência, tá? é, Caso, né, nós tivemos algum problema com o RF, com o leitor, e eu precisar fazer uma leitura mais rápida, nós colocamos um código de barra para contingência. isso é interessante, né? Porque o pessoal pode achar, então o RFID veio para substituir o código de barra. E na verdade elas são tecnologias complementares, né? Não necessariamente uma vai substituir a outra. Correto. E me diz uma outra coisa, não gerou gargalo nesse, não, tudo bem, ele já tinha esse processo, então provavelmente não tem gargalo. Mas assim, tem muita gente que pode achar assim, pô, mas aí não gera um gargalo na entrada de mercadoria, porque eu tenho que etiquetar todos os produtos e tal. Não, não gera, porque o processo de etiquetagem, na verdade, no caso pelo menos dos clientes que eu tenho aqui que já fazem isso, ele tem um processo de conferência dessa nota fiscal. Ele tem que ir lá e tem que conferir esses itens de toda forma. Sim, Então, nesse momento de conferir, ele já faz a a etiquetação. etiquetação, Então não é algo o que vai impactar o tempo dele gerar a etiqueta e buscar a etiqueta na impressora. Esse tá, aqui é o prazo, vamos dizer assim, o que teve a mais, que não é nada impactante, entendeu? entendi. Lá o Birô, no caso, eles montaram, é uma impressora só, né? É uma impressora por empresa, né? Sim, Então são eu 5 tenho, são filiais, né? 5. Então eu tenho uma impressora em cada empresa. Eles Legal. geram, as impressoras são geradas individualmente, as impressões. Tá. Bom, aproveitar que a gente falou que são 5 filiais, esse processo de implantação nas filiais, primeiro a gente faseou, né? Vamos fazer uma funcionar redondo e aí depois a gente fez para as outras, né? Exatamente, foi isso aí, foi exatamente dessa forma. A hora que nós finalizamos o processo na matriz, está funcionando? Tá. Aí nós montamos um cronograma de implantação na filial com os mesmos processos, com inventário anterior, conferência, etiquetação com auditoria. Tá? Isso aí foi um processo que eu participei da implantação de todas as filiais, Legal, e eu fiz junto com o auditor interno da empresa. bacana. Então, isso que foi um processo bem interessante, que na época o auditor interno acompanhou. Então, ele foi antes, fez o papel dele de deixar o estoque todo certo, que tem todo um trabalho anterior, e a partir daí falou assim, olha, vamos agendar a implantação da RFID para esse final de semana. Então, ele ia na segunda, por exemplo, ficava lá até quinta, eu Tá. ia na sexta, e na sexta, sábado e domingo a gente fazia a implantação da RFID. E segunda-feira já tava tudo rodando. E segunda-feira já estava rodando. Exatamente. Tem filiais menores que nós fizemos em um dia, 2 dias, por exemplo. Legal, né? Foi bem tranquilo esse processo. Então, assim, lógico que até chegar aí, né, nesse Ah, 2 dias, foram várias e várias horas de foi muita análise coisa. e
Foi, Mas muita se coisa. você pega hoje, por exemplo, uma solução como a que a gente já tem, né, uma solução já mais robusta, a gente poderia dizer que então a implantação do RFID não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Feito esse Não. processo inicial, a virada, que é o que a gente chama de rollout, né, do projeto, é algo que Aham. a gente consegue fazer de forma rápida, né? Sim, de forma rápida. Sim. Existem outros cases que eu acho que a gente vai conversar Isso, futuramente a respeito deles, de cases que nós fizemos em um dia. sim. Então, depende muito da complexidade do processo. Então, assim, a partir do momento que a gente entendeu o processo, conseguiu integrar a tecnologia com o processo, aí começa a rodar de uma forma bem mais simples, né? Eu acho que vamos dizer assim, o nosso papel aqui na frente, aqui no campo, é justamente identificar qual é a melhor forma de agregar a tecnologia ao processo do cliente e Certo. vice-versa, tá? Eu acho que tem que ser ambos têm que estar separados. Seja processo para receber a tecnologia e a tecnologia para receber o processo. Sim, Feito isso, aí a possibilidade de nós termos um projeto aí aprovado é muito grande. legal. E a parte de integração com o ERP? É, você deve lembrar melhor do que eu, mas eu tô lembrando aqui que na verdade a gente não fez isso logo de cara, né? A gente primeiro a gente colocou o projeto para rodar, então a gente fez, lógico, passou por essa fase da impressão, esse foi o ponto inicial. Aí depois a gente instalou todas as tags, a gente começou os inventários, mas a integração mesmo com o ERP foi muito depois, né? Foi num segundo momento, sim. Até porque nós estávamos fazendo só a parte de impressão das tags nesse momento com o RP. A Isso. parte de consulta ao estoque, efetivamente, foi um processo que demorou um pouquinho mais para ser feito. É. Então o que acontece? Eles estavam se beneficiando da parte de inventário, mas usando uma solução nossa, né? Aham, Separada do RP. Então o que ele fazia? Ah, eu vou fazer o inventário hoje. Aí ele ia lá, baixava como é que estava o estoque do ERP, subia para o nosso sistema, uma carga de arquivos, né? Baixa o arquivo daqui, sobe no nosso sistema e aí faz o inventário. O nosso sistema gera as inconsistências, né? Aquilo que não foi encontrado. E aí ele ia e tratava manualmente essas inconsistências, né? Isso? exatamente, isso aí. Exatamente isso. Tá, legal. Bom, vamos falar um pouquinho, voltar. Então agora a gente chegou de novo naquele ponto que você estava falando ali no começo, que é a questão, que isso eu acho uma coisa muito interessante, que é como a gente resolveu o problema de fazer um inventário, porque a gente mostrou para vocês aqui que a gente imprime as etiquetas RFID serializando elas, né? Colocando um RG para cada. Só que isso não está no RP. Porque o RP não tem essa serialização, essa individualização. Então, quando chega para a gente fazer um inventário, a gente faz um inventário às cegas, né? A gente não sabe quais itens nós vamos conferir. A gente só sabe a quantidade de itens e o SKU dele. É isso? É isso mesmo, exatamente. Então a gente teve que ter uma. E aí foi esse o processo que mais demorou da parte de software. A gente teve que bolar toda uma inteligência para justamente a gente conseguir casar a quantidade com o item físico que a gente estava conferindo via RFID ali e com os RGs, né? Então a gente conseguiu Exato. equalizar isso via software. E aí se a gente fosse terceirizar isso para a empresa de ERP fazer, acho que até algumas tentaram, né? Mas assim, é um processo bem complexo que a gente conseguiu equalizar na ponta aqui usando a nossa solução. E aí o que a gente faz? A gente entrega pro ERP já o dado consolidado. Sim, de uma forma completamente transparente para o usuário final, né? Porque o usuário ele não sabe que existe uma integração entre RP e a nossa solução. Essa solução é transparente para ele, é como se ele estivesse usando o RP dele. Ótimo. Isso é que é interessante, né? Porque é totalmente transparente isso para o usuário.
Eu queria frisar muito aqui é justamente esse fator de que assim muitas vezes as empresas de software, né, os grandes RPs aí falam, não, a gente também oferece o RFID, oferece, mas não é simplesmente criar um campo ali na base de dados, vai lá, altera a matriz de dados, cria um campo RFID lá e o negócio sai funcionando, né? Tem toda uma gestão dessa informação que chega pelo leitor, que é uma quantidade de dados gigantesca, né? Muito rápido, muito dinâmico, e que normalmente a base de dados ou a estrutura, a infraestrutura, seja ela de rede ou outro tipo de infra que esteja ali no cliente, não suporta essa quantidade de dados. Exato. Então a gente resolve isso num que a gente chama de front-end, né, que a gente poderia dizer que é o nosso middle, né, um pouquinho mais do que middle, porque ele acaba fazendo uma pré-gestão ali da informação, e aí a gente carrega para o RP só o que ele já está acostumado a receber. Então casa muito bem, né? A gente tem uma sinergia muito boa com as empresas de software de gestão ERP, né? Sim, até porque não tem impacto nenhum vamos dizer assim, nenhum tipo de customização para o cliente, né? Que essa customização nós fazemos. Então, para o cliente final, não existe nenhum tipo de alteração no ERP dele, que é aí um terceiro ganho muito grande. A gente vem falando de qualquer alteração em ERP, nós sabemos tempo e custo disso, né? É. Então, na verdade, assim, para poder implantar a RFID, a gente nem precisa acionar a TI, né? Num primeiro momento ali, para já começar a gerar resultado, a gente nem precisaria acionar a TI. Obviamente que Exato. para tornar o processo transparente, como você disse aí, para o usuário, né? Para ele não precisar trafegar arquivos e tal, aí sim tem uma API, né? Que é um documento que diz qual campo se relaciona com qual, e aí sim, aí a gente precisa da atuação do pessoal do ERP, do sistema aqui da ponta, para poder fazer essa integração. Mas que já isso tem sido já um processo bem comum hoje em dia, né? Então está se tornando cada vez mais, é algo que cada vez mais vai ficar mais fácil, né? Sim, correto. Entendi. Bom, tem mais alguma coisa aí que você lembra que foi um processo crítico na operação? Que você queira comentar? Eu acho que o mais crítico na operação não é nem a questão de processo, vamos dizer assim, mas é o entendimento do usuário final de como a tecnologia funciona. Então a gente tem que abordar de uma forma muito minuciosa com o usuário final, porque para o usuário final ele acha que é uma magia negra que está funcionando ali. Então, assim, a gente tem que abordar isso de uma forma, falar assim, olha, gente, por isso que normalmente eu levo as etiquetas, eu faço uma apresentação para mostrar para o cliente como que efetivamente funciona, porque no início as pessoas ficam meio céticas, É. elas ficam meio que, pô, como que você vai ler o meu código a 4 metros de distância? Então, assim, eu acho que mostrar isso para o usuário final vamos dizer assim, é o pulo do gato para a venda. Tá. Eu acho que esse mostrar para o usuário, falar assim, como que funciona o processo aqui, entendeu? Vem cá que eu vou te mostrar como que funciona na prática. Esse é o principal diferencial que a gente faz. Um fator de sucesso desse projeto eu vejo muito que foi você estar ali dentro do cliente, né? Então você conseguiu bater firme nessa questão e conseguiu evangelizar internamente a tecnologia aí. Depois Sim. nós vamos pegar outros cases que não deram certo e vamos destrinchar eles aqui e falar por que não deu certo. Mas esse papel de ter alguém lá internamente que consiga sair do paradigma código de barras, que é leitura individualizada, né? Então, preciso apontar e falar, não, tô lendo esse cara aqui, agora eu tô lendo esse outro aqui, agora eu tô lendo esse outro. Então, são muitas quebras de paradigma que tem que ter no processo e Exato. que por isso que, então, é interessante o que você falou, né? Então, você está dando uma dica aí, né, para o processo de venda mesmo, né? De uma pré-venda ali, que é você já mostrar para o cliente que é outra coisa, né?
estamos falando de controle, mas estamos falando de uma metodologia diferenciada de controle. E não a que o pessoal está acostumado, que é um controle unitário, né? E sim um controle de leituras múltiplas ao mesmo tempo. Sim. Exato. Mais alguma coisa que você queira comentar aí? Não, eu acho que para esse primeiro momento aqui, eu acho que ficou bem bacana aí essa dissertação que nós fizemos aí do projeto em si, né? Uhum. E depois a gente mostra aí pro pessoal os demais cases aí, como você falou, não são só flores, a gente tem os problemas do dia a dia também. Eu acho que a gente tem que mostrar também aí, ser bem mostrar para o pessoal aí o que acontece no dia a dia em relação aos problemas e por que que eles ocorreram. Né? Eu Claro. acho que é o mais importante disso tudo. Sim. Bom, então vamos encerrar. Depois nós vamos fazer um vídeo ainda desse case falando dos resultados, né? E quais são os próximos passos para esse cliente e como é que a gente vem tratando esse cliente nesses 3, 4 anos de projeto aí. Beleza? Perfeito. Combinado. Valeu, Léo. É isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau, Abraço. tchau. Abraço.